O pessoal, quando responde, fala, ih, não deve ter lanchado, né? Bem, vocês conhecem esse livro, né? Todo mundo conhece? Sim ou não? Sim. Tem algumas pessoas que pensam que isso aqui é desodorante, né? Bota debaixo do braço, só fica ali, não faz nada. Então, tinha um pastor da nossa igreja que ele falava, a Bíblia não é desodorante, é para abrir. Ela fechada é um livro comum. Aberta, aí passa a ser um manancial, né, de luz e de bênção. Quem, em algum momento da sua vida, abriu uma página da Bíblia? Levanta a mão. Isso. Qual foi o motivo que fez você abrir a Bíblia alguma vez? Curiosidade? Aflição? Alguma resposta? Qual foi o motivo que fez você abrir a Bíblia? Alguém mandou abrir? Qual foi, Edgar? Perdão, não ouvi. Biblioteca católica, um pedaço só do texto. Eu ia ler tudo para saber o contexto. Outra vez, procurando respostas. Isso, procurando respostas. Todo mundo? Teve algum outro motivo que fez você abrir a Bíblia? Eu já fiz para estudo. Para estudo. Respostas, estudo, mais o quê? Para fazer uma oração. É ótimo. Lá em casa, o Salmo 91 ficava aberto 24 horas por dia. Era um costume da nossa casa. Meu pai e minha mãe nos ensinaram desse modo. Então, todos os dias, se a gente passasse, se o vento passasse, tirasse, voltava para o Salmo 91. Era costume. Tanto que a gente acabou decorando o Salmo 91. Chegava lá e dava uma lida. Era pelo menos umas 2, 3 vezes por dia a gente lia. E o que significa a Bíblia? Na verdade, era isso mesmo, né? Isso aqui deveria ser o nosso celular, né, gente? A gente vê que o celular ali para tudo quanto é lado, mas seria interessante a gente usasse o celular diferente, né? Aprenderia muito mais. E o que é Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? Alguém sabe? Vamos ter um estudo bíblico aqui? Vai? Então, vamos aprender, né? Vamos ver. O que significa a palavra Bíblia? Todo mundo sabe, o pessoal fica com vergonha de falar, né? Livros, né? É uma palavra fenícia que vem de biblos, que significa livros. A Bíblia, ela foi escrita de acordo com o costume judaico em 1400 anos. No estudo laico, demorou 1200 anos. São mais de 70 autores. A sua primeira tradução, Septuaginta, no ano 200 a.C. Depois, 384 até 386, um sábio chamado Jerônimo, que depois foi canonizado pela igreja, recebeu a instrução do Papa, à época, para que pudesse organizar aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Então, ele reuniu, tinha mais ou menos, de acordo com o Edgar Armond, no livro O Sublime Perdão, no livro que ele trata do Evangelho de Jesus, tinha mais ou menos 44 traduções. Dessas eu consegui adquirir 29, tem lá em casa, são chamados Evangelhos Apócrifos. Achei no sebo há uns 30 anos atrás, mais ou menos, mais de 30 anos atrás, e até hoje está lendo e estamos aprendendo ainda. E então temos o chamado Novo Testamento, a partir do século IV. A Septuaginta, no ano 200 a.C., já tinha. Tanto que no próprio hebraísmo você vai ter a Torá, que são as tábuas, e a Mishnah, que vai comentar a Torá, o comentário. E nós temos o Novo Testamento. Qual é o personagem central da Bíblia? Ou uma pergunta mais fácil, quem pode citar alguns personagens que aparecem na Bíblia? Óbvio, né? Jesus, mas quem? Os apóstolos, mas quem? Moisés, mas quem? Abraão, mas quem? Lucas, mas quem? Noé? Paulo? Eles são muitos personagens, né? São mais de uma centena de personagens que nós falamos de protagonistas, não de personagens alheios. Dificilmente alguém não tem algum parente ou já não tem um nome que tem uma ligação bíblica. O nome, muitas vezes, da pessoa, meu não,
meu nome vem do imperador romano, Cláudio, que significa aquele que manca. Foi até tipo, comparado com os outros imperadores, ele foi um imperador muito bom, extraordinário. Tanto que foi assassinado por ser um bom imperador. Mas o significado do nome não é tão legal, né? Significa o coxo, aquele que manca, é um nome românico. Mas a maioria, Cristina, por exemplo, vem de Krishna, que é uma palavra que vai originar 800 anos depois o nome Christus, que é do grego koiné. E assim outros nomes vão vir, que tem uma origem, de certo modo, na nossa cultura greco-romano-judaica, digamos assim. O personagem central é realmente Jesus de Nazaré. O Espiritismo, quando nasce, ele nasce com uma veia de cristianismo redivivo. Por que cristianismo redivivo? Porque lá no João, capítulo 14, Jesus, quando tem uma conversa informal com os discípulos, e ele comunica a esses discípulos que ele iria partir, iria voltar à grande pátria espiritual. E ele, então, em tom de despedida, ele fala: mas não vos deixarei órfão, voltarei a vós. Lhes envio um Paracleto, o Consolador prometido, que vos relembrará todas as minhas palavras. Ele já estava dizendo que tudo aquilo que ele estava falando seria esquecido num dado momento da história. E foi o que aconteceu. Mais do que esquecido, foi deturpado. Hoje, muitos de nós temos dificuldades muito grandes de entender alguns contextos da Bíblia. Então, esse nosso estudo, que nós temos promovido 10 anos ou mais de 10 anos, não lembro o tempo certo, né? Há mais de 10 anos, nós temos feito sempre no mês de dezembro esse tema, usos e costumes, para a gente poder entender. É claro que isso aqui seria um curso, tá, gente? Demoraria mais ou menos 6 meses. Nós vamos aqui fazer uma síntese da síntese da síntese. Mas convidamos vocês a questionarem, a perguntarem. Olha, isso aí não está certo não, hein? Esse negócio aí eu li em outro lugar, outra coisa, hein? Acho que não é bem assim não. Isso aí eu não consegui entender. Então convidamos a todos para poder debater, conversarmos um pouco. Sintam-se bem à vontade para isso, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses costumes. Como é que era a sociedade de Jesus? Jesus tinha Instagram? O que vocês acham? Não? Vocês podem afirmar, gente, com certeza isso? Página no Facebook? Eu tenho lá um cara lá que segue lá no meu Facebook, pode estar lá, Jesus lá, está lá escrito. TikTok? Não? WhatsApp? Não tinha? Tem certeza? Bom, mas Jesus estava bem enturmado com as pessoas. Viveu por volta de 30, de acordo com o Evangelho, 36 a 38 anos, e não 33, como comumente é falado. A sua pregação, seu tempo de pregação, durou de 2 anos e meio a 3 anos no máximo, de acordo com os comentaristas, os estudiosos da vida de Jesus. Mas, para a gente poder entender, é interessante que nós fujamos aquilo que em história nós chamamos de anacronismo. Quando a gente pega valores atuais e levamos para lá, ou fazemos o contrário. Porque ali nós estamos falando de uma sociedade bem diferente da nossa sociedade. Nós estamos no Ocidente. Lá era Oriente Próximo, mas era Oriente. Estamos falando de um país muito pequenininho, realmente bem pequeno mesmo, de acordo com as extensões. Principalmente nós falamos aqui de um país continental que é o Brasil. E nós vamos entender, nós estamos falando de um homem que era judeu, tinha orgulho de ser judeu, foi batizado como judeu e morreu como judeu, numa cova de um judeu. E não tinha nenhum tipo de problema. A gente costuma brincar e falar, Jesus não era cristão. Porque não existia cristianismo, como é que ele podia ser cristão? Ele era judeu. Por mais que o pessoal lá que é antissemita ou que tenha qualquer problema com o judeu. E ele usava os padrões, ele usava a terminologia, usava a linguagem daquela sociedade que ele estava vivendo. Não poderia ser diferente.
Muitas vezes eu vejo o pessoal falar, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, Cláudio, de entender o que Jesus quis dizer com isso. Mas interessante, quando você lê aquela passagem que você tem dificuldade, aquelas pessoas que estavam ali, eles entendem perfeitamente o que Jesus está falando. Perceberam? Quando ele está lá dando uma fisgada, Jesus era provocador, gente. Se você ler o Evangelho de uma maneira despretensiosa, você vai ver que ele provocava o pessoal. Acho que Jesus gostava um pouquinho de briga. Que ele provocava o fariseu, o herodiano. O fariseu então sofria com ele. Saduceu. Os publicanos também, de vez em quando ele arrumava lá umas confusões lá com o publicano. E eles entendiam todas as chamadas indiretas. Eu posso não entender, porque eu não estou dentro daquele contexto. E o estudo de hoje é para justamente a gente começar a raciocinar em cima disso. Como é que eram esses costumes? A importância da gente entender, da gente ficar, de certo modo, nos levarmos àquela sociedade. Quais eram os costumes, qual era a religião, qual era os partidos políticos, como que era uma refeição, como é que era a agricultura, a pecuária, como era o casamento, como é que era o nascimento, como que aquela sociedade funcionava, e em que isso vai nos ajudar a entender muitos dos ensinamentos de Jesus. Essa é a finalidade do nosso estudo da noite de hoje. A gente entender aqui, a sociedade, partidos políticos e a religião. Lembrando, Jesus era judeu. Ele incorporava, vivenciava o judaísmo. Ele foi batizado, ele ofereceu o sacrifício. Ele não, né? Os pais dele, 2 rolinhas, 2 pombinhos. Ele foi circuncidado, foi apresentado ao templo com 8 dias de nascido, depois 40 dias de nascido, depois que a sua mãe cumpriu todos os ritos de limpeza como Moisés recomendava. O homem teria que 40 dias para se limpar, a mulher teria que ter 80. Ele é apresentado no templo. Quando ele está conversando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele fala, a salvação vem do judeu. O que Jesus está querendo dizer com isso? A sociedade da época de Jesus era uma sociedade patriarcal, onde o homem era obedecido, onde o homem é que tinha vez. Ah, mas Cláudio, isso aí é coisa de uma sociedade hoje, nós somos, repito, nós somos uma sociedade, nós recebemos, nós como brasileiros, sociedade vinda do português, recebemos a influência de uma sociedade greco-romano-judaica. E esses 3 povos são extremamente machistas, extremamente misóginos, uma dificuldade enorme de aceitar o papel feminino na sociedade. E Jesus, de acordo com Joana de Anjos, foi o primeiro grande feminista da história da humanidade. Ele era cercado por mulheres, 8 Marias, 8 seguiam-no constantemente, são citadas nos evangelhos, principalmente em João. Quando Jesus retorna à pátria espiritual, a igreja que era no átrio, a chamada Igreja do Caminho, era sustentada pelas mulheres. Elas que davam os valores, pagavam para que os apóstolos pudessem pregar. Então Jesus, ele vai trazer a mulher para um papel social. Vamos dizer assim, nós temos aqui os principais partidos, os fariseus, que vêm de Paris, significa separados, por volta do ano 189, 197 a.C. Seriam aquele grupo político que levava ao pé da letra qualquer passagem. Para ele, a interpretação tinha que ser literal. Você não pode ficar comentando a Torá, você não pode comentar as passagens do Velho Testamento, que não chamava, tá, gente? Naquela época, você chamava do Velho Testamento, você ia arrumar briga, tá? Hoje a gente chama. Naquela época, você não podia falar isso, que era a velha lei. Não era a velha lei, para ele era lei, para os judeus. Então, Jesus, que tinha lugar de destaque, era um rabino, ele ia à sinagoga, ele podia ler em hebraico, porque todos os escritos eram em hebraico. Jesus era trilingüe. Ele falava, ele dominava 3 línguas, não era um homem inculto, não era um mendigo, não era um homem sem nenhum conhecimento, pelo contrário, tinha muito conhecimento, estudou para isso, tá? Então você tinha os fariseus, e que hoje em dia tem um pessoal, uma turminha aí que é muito parecida com o fariseu, que fala que tem que interpretar o pé da letra, né, gente?
Não vou falar, não me tentem, que eu não vou falar quem eu acho que é, tá? Você tinha os saduceus, que era aquele pessoal que ressurreição não existe. Reencarnação não existe, porque todos eram reencarnacionistas. A exceção dos saduceus. Mas esses saduceus, apesar de não acreditarem em nada disso, eram sensualistas, viviam para a sexualidade, mas eles sempre estavam no poder. O fariseu, o povo adorava. Todo mundo era fariseu naquela época, todo mundo adorava o fariseu, mas o fariseu nunca teve o poder de fato. O saduceu sempre teve. Anás e Caifás, que se entrelaçavam, Caifás, por exemplo, ficou 39 anos como sumo sacerdote, ele era saduceu. Por 39 anos, só quando ele morreu é que ele deixou o sumo sacerdócio. E ele era saduceu. Você tinha também os zelotes, que eram o pessoal. Hoje nós temos muito saduceu aí, tá, gente? Aquele pessoal, eu vou lá no centro, é legal pra caramba, mas eu sou um espírita. Aí viu aquele pessoal que pergunta, não sei se vocês já tiveram, né? O pessoal, muitas vezes, ele fala assim, e você é espírita? Médium, né? Então tem gente aí que é mais ou menos. O Richard Simonetti fala de 2 tipos de espírita. O espírito atuante. O que é o espírito atuante? Que trabalha, faz o que mais? Estuda. Dentro de uma casa espírita, faz o quê? Está aqui no Paz e Harmonia. O que é espírito atuante dentro do Paz e Harmonia? Ele participa de quê? Dos estudos, atividade, bazar, participa de bazar? Visita? Culto no lar? Mutirão? Sim ou não? E o Richard Simonetti fala de outro tipo de espírita. Os espíritas atuantes. Sabe o que significa espírita atuante? Preciso explicar não, né? Atuante é que atua, atuante é que ele atua. Hoje não dá. Deixa para depois, né? Tem lá o Martim da Vila, lá no Rio tem um Bortim da Vila, né? Quem dá devagarinho, nunca chego lá e não vou fazer nada. Então existia esse... O saduceu era mais ou menos isso. Era aquele que eu não sou praticante. Mas eu não vou fazer, não. Eu sou religioso, mas eu tenho que fazer meu social, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer um montão de outras coisas. E Deus está sempre em último lugar. Na hora da aflição, a gente pede a Deus. Vamos fazer oração para Deus. Vamos orar, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe estão em dificuldade também, vou pedir a Deus. Mas na hora que ele precisa de mim, eu não quero estar ao lado dele. É muito fácil, é muito cômodo. Você tinha um zelote. Zelote era aquele pessoal que era... Quase que eu falo aqui. Era o pessoal que era terrorista naquela época. Hoje, se ele estivesse aí, ele botava uma bomba e sair gritando para ele sair correndo. Tá vendo aquela pegadinha que tem na internet? É uma pegadinha terrível, né, gente? Mas a gente acaba rindo sem querer, né? Que o cara vem vestido de islâmico, solta uma bolsa e sai correndo. Tá vendo aquilo? Né? Eu sei que não é legal, mas, cara, fica difícil de não rir, né? O pessoal vê aquele vestido de islâmico, bota uma bolsa e sai correndo, todo mundo sai correndo. O zelote era mais ou menos isso. O zelote era aquele pessoal nacionalista que queria expulsar, nem que fosse a força, matar o romano. Aí Jesus faz o quê? Chama um zelote para fazer parte do seu grupo. Simão, o zelote. Os publicanos era aquela pessoa mais odiada daquela época. Era o pessoal que cobrava imposto. Você está passando fome, você tem que pagar ainda mais. Era o pessoal que ninguém gostava dos publicanos. Jesus faz o quê? Chama um publicano. Que é quem? Mateus. Era um dos publicanos que ali foi chamado para fazer parte. Paulo era um fariseu, foi chamado a posteriori, mas também era chamado. Você tinha os herodianos, era aquele pessoal puxa-saco. Você tinha os escribas, que era o pessoal culto, o pessoal que escrevia. Esses são os principais partidos daquela época. Você tem os essênios, que era o pessoal espiritualizado, que Jesus conviveu com ele durante muitos anos. Que Irã era um dos maiores templos essênios da Galiléia, que distava 5 quilômetros de onde Jesus viveu. Então, dizer que Jesus não conviveu com os essênios é algo que não tem lógica. E os essênios tinham chamados terapeutas. Terapeutas era o pessoal que saía da comunidade essênia para poder disponibilizar passe. Vocês pensaram que passe foi invenção do espiritismo, né? Alguém deve ter pensado isso, foi isso? Não, é mentira. Os egípcios já davam passe 5.000 anos antes do espiritismo existir. Os essênios utilizavam dessas energias, e assim outros povos na antiguidade.
Esses eram os principais, e tem outros também naquela época, tá? Os samaritanos, que tinham uma rixa desde João Hircano, 134 anos antes de Cristo. Aquela birra dos samaritanos que até hoje, de certo modo, convive conosco, tá? E a questão da mulher, a questão de Maria de Magdala, Padre Zezinho, que nós colocamos uma música aqui, ele tem um livro dele, O Incômodo e Magnífico Jesus de Nazaré. Ele faz uma colocação que é uma reflexão que ninguém precisa concordar, tá, gente? Eu particularmente concordo, mas ninguém é obrigado a concordar. Ele fala, talvez Maria de Magdala seja uma das mulheres mais mal interpretadas na história da humanidade. Porque ela era considerada uma mulher impura, uma mulher do mundo, uma mulher mundana. E sabe por quê? Eu li no capítulo 24 do livro Boa Nova, psicografia de Chico, assinada por Humberto de Campos, que Maria de Magdala era prostituta. Eu sou historiador e nunca vi essa citação no livro histórico. Não tem nenhuma comprovação científica, histórica, letrista, bíblica, que Maria de Magdala era prostituta. Sabe por que Maria de Magdala é considerada prostituta? Alguém sabe? De má vida, né? De má vida. Porque ela não aceitou um casamento, ou não tinha lei Maria da Penha naquela época, tá, gente? Não aceitou um casamento imposto, um casamento autoritário, que o homem atraía e fazia um montão de coisa, se separou e ela teve o disparate, o absurdo, uma coisa que não tem como entender, uma coisa revoltante, de conviver sem precisar de um homem do lado dela. Olha só que coisa absurda. Ela foi uma mulher de má vida. Se hoje ela tivesse aqui, ela seria vendedora de Avon, de boticário, porque ela fazia essência, ela produzia e vendia. Olha só, vamos pegar anacronismo, não pega. Ela ia vender boticário, Avon, não sei, o pessoal tá de revistinha, né? Má vida. Aí o que a gente fala? Prostituta. Por isso que o Padre Zezinho fala, nós talvez estejamos cometendo um dos maiores crimes históricos da história da humanidade, colocando na mulher a alcova de prostituta, porque ela era mulher de má vida. Por que ela era de má vida? Porque ela não dependia de um homem, e era impossível aquela sociedade aceitar aquilo. Para vocês terem uma ideia, se eu pegar aqui, ó, eu trouxe um texto só para vocês, para nós termos uma ideia. Isso aqui foi uma pergunta que fizeram a Jesus, mas que traduz aquela sociedade de uma mulher que ela se casou e o marido dela morreu. O irmão do marido toma posse dela. E depois o outro marido morre de novo. Aí o irmão do outro marido vai lá e toma posse. E ela vai casando com 7 homens, sempre o irmão. A mulher, ela era posse. Ela não tinha autoridade, ela não se autogovernava. Aí depois ela morre. Aí o pessoal pergunta para Jesus, vem cá, e essa mulher, no reino de Deus, no seu reino aí, ela vai se casar com quem? Não vamos entrar nem na filigrana do texto em si, mas o que nós queremos dizer era mostrar para vocês como é que era aquela sociedade. É que a mulher passava de homem. O outro ponto era a família. A época de Jesus, a família era monogâmica. Na idade patriarcal, era poligâmica. O casamento tinha uma ideia de indissolubilidade, que veio até há poucos anos atrás. Você tinha na nossa sociedade também essa indissolubilidade do casamento. Essa indissolubilidade, entenda-se, a partir da mulher, tá, gente? Do homem, não. Ele poderia se despedir, inclusive até a lei do estupro naquela época. Uma violência, a mulher, se ela fosse violentada sexualmente, ela poderia apresentar a sua queixa diante da sinagoga ou diante do sinédrio. Só que o sacerdote perguntava a ela, você foi violentada sexualmente dentro da cidade ou fora da cidade? E a resposta dela poderia ser capital para o julgamento. Se ela respondesse dentro da cidade, então vai embora que a senhora é uma mulher que não presta, uma mulher mundana. Mas por quê? Porque você poderia gritar, você está dentro da cidade.
Ah, foi fora dos muros da cidade. Ah, então vamos julgar para ver o que a gente pode fazer para entender sobre isso. Olha só como é que isso era uma lei daquela época, tá? A família era numerosa, a mulher deixava a sua família e passava a ser da família do homem, ou seja, quando você tinha, por exemplo, vamos ver os casos das filhas de Noé, tinha uma dificuldade muito grande que elas tinham de preocupação de deixar a sua descendência. Se você tivesse filha só mulher, era considerada uma pessoa amaldiçoada. Você tinha que ter filho homem, porque o homem conservava o nome. A mulher, quando ela se casava, ela deixava o nome dela e passava a assumir o nome do marido, que agora há pouco tempo aqui no Brasil que foi modificado, né? Aqui vocês vão ver um tópico, né, falando, ele disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o Deus que ajuntou, não separe o homem. Quando eles perguntam a Jesus, por que Moisés recomendou que eu desse carta de divórcio à mulher? Jesus responde, pela dureza de vossos corações. A resposta de Jesus não é ideal, não seria correta hoje. Mas, na verdade, Kardec, comentando essa passagem, ele fala, Jesus modifica uma lei que era tacanha por uma lei um pouco mais suave. Ainda não é ideal, tá? Outro ponto a se considerar era o nascimento. Como é que era o nascimento daquela época? A mulher dava à luz, geralmente de cócoras, tá, gente? Era sentada, que era comum, assistida por duas parteiras, que era comum naquela época. O homem não participava. Depois que o filho nascia, era chamado o homem para poder saber, ser comunicado se era homem, se era menino ou era menina. Se era menina, ele era... Se era menino, vamos fazer a festa. Tá? Eu costumo fazer a pergunta, quando você estuda, por exemplo, Jacó, que depois mudou o nome, que era aquela briga lá, eu lembro de um pastor lá na igreja que ele falava que quando acabou a briga de Jacó com o anjo, tinha pena de anjo para tudo quanto é lado. Aí o anjo vai lá e toca na coxa de Jacó e ele fica aleijado pelo resto da vida. E muda o nome dele para Israel, ou seja, aquele que luta com Deus. A grande maioria, até de evangélico que estuda a Bíblia, quando você pergunta quantos filhos Jacó teve, todo mundo na hora, 12. Porque são as 12 tribos de Israel, né? Mas Jacó não teve 12 filhos. Quantos filhos ele teve? Alguém sabe? Essa, né? Até crente, às vezes, já vi um montão de colega crente que falha nessa. Não consegue responder. 13. Mas como que é 13? Não fala os 12? Porque um era mulher, Miriam. Abraão, quando sai com a sua esposa, Sara, e vai até o Egito, quando chega lá, dizem, pelo menos a Bíblia fala, que ela era muito bonita. Ele falou, tô aqui no Egito, vai que alguém se engraça com você e vai me matar para pegar sua mulher. Então fala uma coisa, Sara, não fala que você é minha esposa, não, fala que você é minha irmã. E o homem vai lá e pega a mulher dele, leva a mulher dele e faz outras coisas lá com a mulher dele. Esse era o papel da mulher naquela época, gente. Pra gente poder ter uma ideia, tá? O sobrenome era levado para outras descendências e isso corrobora a ideia de que o marido era mais bem-vindo, o homem, né, o menino era mais bem-vindo na família. Geralmente os nomes eram escolhidos pela mãe. Então nós temos um caso, por exemplo, vamos pegar aqui um texto. Esse texto aqui, lá de Lucas, capítulo 2, aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu... o sacerdote entrasse no chamado Santo dos Santos. Você tinha o templo de Jerusalém, não vamos falar daqui a pouco sobre ele. Pátio dos gentios, pátio das mulheres, pátio dos homens, o sacerdócio, o santo e o santo dos santos. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, apresentava a oferta para redimir o povo, chamado o bode expiatório. E naquele ano, Zacarias foi eleito. Chegou lá, apareceu um anjo, que no caso era Gabriel, e falou, você vai ter um filho. Mas peraí, eu sou velho e minha esposa é velha. Ele fica mudo lá. Depois de certo tempo, ele volta e a mulher está grávida
E quando ela tem um filho, ele estava mudo, não podia dar o nome, o pessoal fala, então vai ser Zacarias, é o nome dele. Aí a mulher fala, vai ser João. Mas João? Hannes. E Hannes não era um nome comum, hoje é muito comum. Mas naquela época não era um nome comum. E o pessoal, mas como assim? Vai ser João? Ele escreveu lá, é João. Quem dava o nome era a mulher. Geralmente, naquela época, pelo menos alguma coisa, né? Ela podia, né? E aqui nesse texto vai mostrar isso pra gente. Que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 60. Outro ponto interessante, os nomes tinham um significado, geralmente ligados a um significado do que intencionava que aquela pessoa pudesse ser. E recebia um sobrenome geralmente ligado ao local, Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Judas de Queriote, ou recebia o nome de um pai, Joaquim ben José, Yeshua ben José, no caso de Jesus, em hebraico, o nome dele. Simão, filho de Cefas. Então, ou recebia o sobrenome do pai, ou recebia o sobrenome da localidade. Nós vamos ver vários exemplos desses. O casamento. O casamento, geralmente, as festas não eram festas religiosas, eram festas sociais. Duravam vários dias, 7 dias, até mais. Nós vemos um caso muito clássico, o caso das bodas de Caná, que está lá em João, capítulo 2, versículo 1 a versículo 11, onde aconteceu a primeira grande manifestação física de Jesus. Quando Maria chega ali e fala, acabou o vinho. Aí ele chega para a mulher, que tem eu contigo? E daí? Eu quero água frutificada, para que eu vou querer vinho? Aí Maria, como a maioria das mães, 99% das mães não dá nem atenção para, pode encher tudo aí que esse cara vai transformar tudo em vinho. Naquela época, gente, o vinho, ele geralmente era misturado na água porque a água era impura. As pessoas utilizavam o vinho para poder purificar a água. Por isso que você vai ter casos, vários arqueólogos conseguiram descrições de crianças bebendo água misturada no vinho. Geralmente o vinho não era fermentado com álcool, porque não se tem. O vinho que é feito hoje, ele é uma porcentagem assim enorme, muito maior de álcool do que naquela época. Era uma coisa assim assustadora, tá? Era um processo que purificava a água, como nós falamos, porque a água era muito contaminada, não tinha conhecimento de micróbios, bactérias, vírus, não se tinha esse conhecimento, mas sabia como que ela poderia provocar o mal. Então era muito comum. E Jesus, então, vai promover essa época, tá? Essa passagem. Outro ponto é as vestes. Primeiramente, as chamadas vestes dos sacerdotes, que foi fundamentada lá no princípio, lá com Moisés, que você tem um personagem chamado Arão. Um dos 3 objetos que está na chamada Arca da Aliança é a vara de Arão, que, de acordo com as descrições, ela tinha florescido, já tinha mais de 1850 anos, e ela estava florescida, não apodreceu. Tinha lá um brotinho lá nela. Tá? Pelo menos, não me pergunte se é verdade, tá, gente? Estou falando que está escrito, tá? Se é verdade ou não, aí eu não sei. Aqui nós temos ali um caso clássico de Moisés com seu cajado e uma veste sacerdotal com todo o cinturão e a depender do sacerdote. Você tinha um sacerdote menor e você tinha um sacerdote que tinha maior destaque na sociedade. Por exemplo, o sumo sacerdote era o único que poderia geralmente entrar no Santo dos Santos, ou o sacerdote que era escolhido através de sorteio, como o caso de Zacarias, o pai de João Batista, que nós falamos aqui. E, geralmente, essa sociedade é uma sociedade muito representar. Por exemplo, um fariseu. Você conseguia identificar um fariseu facilmente na rua, porque ele utilizava, hoje nós vamos chamar, não sei, pessoal, não sei se eu estou meio antigo, Você, pessoal, lembra de um corte de cabelo chamado asa delta? O pessoal lembra aí? Que fazia assim, baixo, e aqui ficava um pouco cheio? Não sei se o pessoal lembra aí, não sei, de repente, quando eu falo dos meus alunos, eu falo, professor, a idade está chegando, né? Eu falei, deve ser, O fariseu usava esse cabelo, que era o que hoje nós chamamos de asa delta. Ele geralmente parava na rua e fazia aquelas preces bem altas,
para mostrar, para se mostrar para a pessoa. Então, você quando via um fariseu, aquele ali é fariseu. Aquele ali é um judeu judaizante. Nós temos no próprio colégio apostólico o caso de Bartolomeu, colega de Filipe. E quando ele aparece, Jesus chama, eis aqui o verdadeiro judeu, pela própria forma dele. Então era uma sociedade onde era muito fácil de você identificar de que partido ou de que segmento social essa sociedade fazia, esse cidadão fazia parte. Aqui nós vemos, por exemplo, algumas vestes da época de Jesus, veste grega, aquela primeira ali, que era uma veste de uma pessoa bem na sociedade, a veste feminina, geralmente mais simples, tá? A veste da criança. E Jesus, por exemplo, ele tinha uma veste que era uma veste, poder-se-ia considerar uma veste de alta sociedade, alta aristocracia. Eliseu Rigonati e outros autores, eles falam que há uma série de descrições falando sobre isso, que Maria, quando foi instada por José para se casar, porque José se casou com uma mulher chamada Débora. Com essa mulher, ele teve 6 filhos, 2 mulheres e 4 meninos, de acordo com Mateus capítulo 27. A mulher morre, ele então tinha o direito de escolher uma mulher que era da tribo dele. Ele vai até e escolhe a Maria de Nazaré, que tinha por volta de 16 anos naquela época. Ela, então, dizem alguns historiadores, alguns estudiosos, que a profissão dela era como se fosse costureira do templo. Então, ela era uma mulher que tinha uma capacidade de costura, de entendimento. Então, você imagina uma mãe que faz alta costura, digamos assim. Então ela fala, pô, é meu filho, então eu vou fazer o melhor. Então ele faz realmente um manto. Quando Jesus morre, você vê lá, por exemplo, quem viu aquele filme extraordinário, maravilhoso, O Manto de Cristo. Já viram esse filme? É um filme assim emocionante, um filme extraordinário. Os soldados romanos, eles brigam entre si para quem vai ficar com aquele manto. Ou seja, era uma coisa cara. Eles tinham um manto escarlate que era jogado por cima da túnica. Então, não é que ele era aristocrata, ele era rico, não. A mãe dele, que era habilidosa naquela época, falou, vou fazer o melhor para o meu filho. Por que não? Acho que qualquer mãe que tivesse essa habilidade ia querer fazer uma roupa também. Se eu faço para o rico, por que eu não vou fazer para o meu filho? Então, ela tinha habilidade para isso, porque era a profissão dela e ela trabalhava no melhor local daquela época, o Sinédrio, antes de casar-se com José. Como é que era o vestuário na época? As sandálias. Nós temos, por exemplo, várias passagens de João Batista que ele fala, aquele que vem após mim, eu não tenho a capacidade de lavar as suas alparcas. Moisés, quando sobe no monte Sinai, o espírito que estava lá, o Krishnakusti, ele fala, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que pisa, santo é. Então, as sandálias geralmente era esse tipo de sandália, não era sandália bonita como hoje, tá, gente? Eram geralmente esses tipos ali. O primeiro ali era a sandália de um soldado daquela época. As sandálias mais humildes, que eram as sandálias que eram utilizadas pelo povo naquela época. Nós temos também a educação. Como é que era a instrução daquela época? Geralmente até os 5 anos, a partir dos 5 anos, era que começava o processo de educação. Você tinha rabinos, que naquela época, Gesiel, por exemplo, era um rabino muito famoso na época de Jesus' infância, ele chegou a ter 80 alunos, mas era incomum. Geralmente o rabino tinha 10 alunos, 15, a turma tinha 20 a 30 no máximo. Tá? E esse rabino, ele ensinava as escrituras. Lembramos que nós estamos numa sociedade teocrática, onde tudo está ligado a Deus. Qualquer doença foi o demônio, seja o que for. Alguma coisa aconteceu boa, foi Deus que abençoou. Então os rabinos ensinavam a letra, ensinavam as leis, ensinavam a ler e escrever. Então a educação estava ligada à sinagoga. A sinagoga era um local, foi criada por volta do ano 800 a.C., do chamado cativeiro da Babilônia,
quando eles foram levados à Babilônia, o templo de Jerusalém foi destruído, chamado Templo de Salomão, então eles começaram a criar as sinagogas. Qualquer localidade que tivesse 10 famílias judaicas, criava-se uma sinagoga. E a sinagoga funcionava como, se vamos imaginar hoje, uma Câmara de Vereadores, um cartório, uma delegacia, ali funcionava todo o poder. Era a sinagoga naquela época. E ali nós vemos a educação, geralmente a criança estudava de manhã e à tarde ele era a chamada corporação de ofício. O que era a corporação de ofício? Ele aprendia a profissão de seu pai. Então Jesus, ele não era carpinteiro, que é um outro grande erro que é dito até hoje, tá, gente? Jesus veio toicar em grego, koiné, significa construtor. O pai de Jesus, ele não era carpinteiro, ele era construtor. Mais ou menos hoje, vamos dizer, como se fosse um engenheiro. Então, mas com o tempo, levou-se essa ideia, pregou-se a ideia de que era carpinteiro e acabou. Não era bem isso, não. Tá? Então, ele à tarde aprendia a profissão do pai, que era chamada corporação de ofício. Tá? E depois, na Idade Média, vai se criar. A linguagem de Jesus, a linguagem que quando ele nasceu, ele falava o aramaico siríaco, que era a língua comum de Jesus desde a infância. Quando ele estudou na sinagoga, ele aprendeu o hebraico, que era a linguagem um pouco mais instruída, e depois vai aprender o grego também. Então, nós vemos várias passagens em que Jesus fala, por exemplo, com os filósofos gregos, está lá em João. Quando ele fala com o centurião, ele está falando em grego com o centurião. O grego seria mais ou menos como se fosse, entre aspas, o inglês hoje, que é uma linguagem comum, digamos assim. O hebraico, porque ele era rabi, então ele lia na sinagoga. Vamos ter várias passagens ali, nós colocamos, por exemplo, em João, capítulo 12, versículo 20 a versículo 30, ele conversando com os gregos, e ele falando, tem várias passagens, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nunca falou isso. Ele recitou o Salmo 20. E o Salmo 20, ele começa, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. E depois, quando você vai vendo o desenvolvimento do Salmo 20, nós não vamos ler ele aqui todo, ele vai agradecendo a Deus. Só que a tradição pegou como Jesus tivesse falado aquilo. Mas ali é um termo que? Aramaico. Quando ele vai na casa de Jairo curar a filha de Jairo que estava morta, tem uma passagem muito bonita que não está conservada na Bíblia e que foi colocada que uma mulher que era chamada carpideira, quando alguém morria, você contratava a carpideira, vai lá para chorar. Aí aquele montão de mulher, geralmente era uma pessoa mais idosa, e ela começava a chorar, fazia escândalo, aquele escândalo lá. Uma mulher, quando chega, Jesus fala, a mulher da menina está morta. Não está morta, não. Ela só está dormindo. Aí a mulher ficou aborrecida, falou, garotão, 30 anos na cara, eu já sou velha, conheço a morte, sou carpideira profissional, já fui um montão de enterro, agora você vai falar que essa menina não está morta? Chega para Jesus e fala, eu conheço a morte. Jesus olha para ela e fala, eu conheço a vida. Sai todo mundo. Todo mundo sai. Fica só o pai e a mãe. Fica o pai e a mãe. Fica aqui João, Tiago, que é a própria elite de Jesus. João, Tiago e Pedro. Ele dá uma volta, chega para a menina, pega na mão da menina e fala, Talita cumi, ou seja, levanta-te, menina. E ela levanta. Aí fala, dá água e dá comida para ela. Ela ressuscita naquele momento. Porque os laços perispiríticos não tinham sido totalmente rotos. Ali, mais um termo que ele usa o quê? O aramaico, que era muito comum naquela época, era vindo de Tiro e de Sidom. Outro ponto também, a sinagoga e o grande templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém foi construído por volta do ano 34 a.C. por Herodes o Grande. Esse templo de Jerusalém, na época de Jesus, ele era maior do que o templo de Salomão. Herodes o Grande, chamado Idumeu, que é pai de Herodes Antipas, na época de Jesus. Ele quis construir um templo maior, ele não era judeu, ele era Idumeu, ele foi imposto por Augusto, depois Augusto morre no ano 14, Tibérios assume e ele continua lá. Esse templo era tão grande que naquela época ele era mais ou menos 22% de toda a cidade de Jerusalém. Vocês imaginam uma igreja
aqui em Itajaí, que ela pegasse mais ou menos 1/4 da cidade de Itajaí, só uma igreja, só um templo. Você tem uma ideia. Dizem que no pátio externo cabia por volta de 70 mil pessoas. Um pátio só. 70 mil pessoas. Era maior do que o estádio que o Flamengo está fazendo. Era muito maior. Então, o templo de Jerusalém, você tinha o grande templo, que é chamado Grande Sinedrim, e as sinagogas locais, que não só em Jerusalém, não só na Judéia, não só em Israel, mas qualquer lugar fora, qualquer país que tivesse 10 famílias judaicas, era fundada uma sinagoga. A sinagoga não quer dizer que seja privilégio do local de Israel. Então, no ano 70, Tito, com seu exército, invade o templo de Jerusalém por causa das invasões, dos atrevimentos de Jesus Bar Cocheba, que era o Jesus que os judeus aceitavam, que tentou vencer os romanos, atacaram os romanos, mataram vários romanos. Então Tito invade o templo de Jerusalém, manda queimar, mata 70 dos chamados anciões de Jerusalém, através de lança, rouba todos a Torá, rouba a Arca da Aliança e coloca como espólio de Roma, que não sumiu. Só quem achou foi Indiana Jones lá naquele filme, porque na vida real ninguém achou, só foi Indiana Jones que achou. E ele comete uma coisa terrível, porque a história do Velho Testamento fala que qualquer um que entrasse no Santo dos Santos, sem a permissão de Deus, seria consumido pelas chagas. Então, a narina de Deus respirava, ele queimava o bode, pegava lá o sangue, cortava o pescoço do sangue e aspergia. E a narina de Deus aceitava ou não. Se Deus não aceitasse, era mandado um fogo. O sumo sacerdote, ele era amarrado numa corda e colocava uma ancinha lá, para fazer barulho, igual bota no vaca. Aí o pessoal balançava. Se a corda tivesse fraca, morreu. Quando puxava, só vinha a caveira do cara. O Tito, eu sou imperador, isso tudo é mentira, e entra de cavalo no Santo dos Santos. E leva prostitutas e ele faz atos sexuais dentro do Santo dos Santos para mostrar que não tem Deus, não, que o Deus dos judeus é um Deus mentiroso. Ele faz. E destruiu o templo de Jerusalém. Depois vai vir a grande dispersão no ano 134, então os judeus só vão se unir depois daquela decisão da ONU em 1948. Então esse era o templo. Aí você vai ver várias passagens lá, por exemplo, aqui na Porta Formosa, que é onde acontece aquele processo aí que Pedro está passando, em que o mendigo pede, me dá uma esmola. Aí Pedro vai lá, bota a mão lá no alforje, bota a mão e vê, não tem dinheiro. Eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que tenho eu te dou. Levanta-te! O aleijado sai andando. Foi justamente aqui na Porta Formosa que aconteceu. O pináculo do templo é aqui, na parte mais alta. Foi aqui que o pessoal revoltado com Jesus pegou Jesus e levou até o pináculo. Agora eu vou te jogar de lá. E de repente Jesus se desmaterializa. O pessoal que é rustaniano adora essa passagem. E passa no meio de todo mundo. Não é a minha hora ainda. Então, várias passagens estão ali ligadas ao Templo de Jerusalém. Dúvida até aqui, gente? Alguma? Não? Sacrifícios. Até hoje tem lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem até vários sambas que falam do bode expiatório, né? Só lá, o cara vai pagar o pato por outro. Isso aí tem fundamento, tá, gente? E tem fundamento. Naquela época era lá em Êxodo, Levítico, capítulo 16, versículo 20 até o 22, ele fala de um bode que era levado pelo sacerdote. Então, ele era queimado, era tirado do ventre dele, era queimado para poder ele pagar pelos pecados da comunidade. Então, e aí a comunidade podia ficar um ano tranquilo, podia fazer o que quisesse, tá? Porque pelo menos ele pagou pelos pecados. Então era um costume daquela época, tá? O batismo de Jesus, tá? Quando Jesus é batizado, ele apresenta quem era rico, dava um novilho para ser sacrificado. Quem era pobre dava 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Jesus, Maria e José, né, apresentaram 2 rolinhas ou 2 pombinhos, porque eles eram pobres naquela época. Então, na hora do batismo que era apresentado esse sacrifício. Por que Jesus, ele se aborreceu e saiu quebrando um montão de tábuas? Ele falou, aqui
é a casa de Deus, a casa de oração. Não fazeis dessa casa templo de perdição. Porque o templo de Jerusalém chegou um dado momento que era uma coisa que não tinha nada de religiosidade. As pessoas só queriam dinheiro. Você imagina um montão de animal sendo queimado, vendido lá, como se fosse uma feira pública num local que deveria ser santo. Então você vai ter vários tipos de sacrifício. A oferta voluntária chamada corbã. A corbã era um absurdo, gente. Eu lembro quando era criança, papai e mamãe sempre falavam, olha, o pior mandamento, o mandamento mais difícil de ser obedecido é o mandamento, o quarto mandamento. Honrai pai, honrai mãe. Tem coisa muito mais difícil, né? Não adulterarás, não matarás, não fazer... Mas não, é o único mandamento com promessa. E eu não sei se concordando com minha mãe, com meu pai ou não, os judeus criaram a corbã. O que era a corbã? Você apresentava uma oferta no templo e você não precisava cumprir o mandamento de honrar seu pai e sua mãe. Podia abandonar, tá velho, tá doente, joga esse velho na rua que eu não quero cuidar deles. Você apresentava aquela oferta. Na Misra, tem uma passagem que fala que um homem se arrependeu, ele tinha uma posse, ele abandonou o pai e apresentava a corbã. Mas ele se arrependeu e resolveu ajudar o pai de novo, só que ele não podia ajudar o pai. Ele deu o dinheiro para um amigo para que o amigo sustentasse o pai. Mas o amigo era fofoqueiro, existe em todas as épocas da humanidade, tá, gente? É uma coisa que dá, assim, dá pior do que capim. A gente fala de Sônia Abrão, Nelson Rubens, mas naquela época já existia um montão disso. Vai reencarnando aí, vai em tudo quanto é lugar. Não é à toa que Big Brother e Fazenda faz sucesso ainda hoje. Tá? Tem muito espírita que vê esse troço aí. Então, aquele que tinha muito fofoqueiro, o cara foi lá e pum, mandaram prender ele. Não pode, porque você apresentou a corbã, mas eu estou apresentando a corbã. Não, você apresentou, você não pode mais honrar seu pai e sua mãe. Para você ter uma ideia. Então, o sacrifício era muito colocado naquela época. Outro ponto são os correios. Como é que era feita? Comunidade entre pessoas comuns eram mercadores, pessoas familiares passavam. Os persas, no século V, VI a.C., criaram um processo de correio extraordinário, que eram locais de um dia de distância, o pessoal ia lá de cavalo, outro substituía e levava. Roma, quando resolveu fazer as estradas, ligando aquela ditado que fala que todas as estradas levam a Roma, todos os caminhos levam a Roma, era uma grande verdade. Então os correios eram naquelas localidades, para a gente que tinha posse. Quem não tinha posse, as cartas eram levadas por pessoa. Por exemplo, as cartas de Paulo, as 14 cartas de Paulo, elas foram levadas através de quê? Dos chamados bispos. Bispo não tem nada a ver com o que o bispo é hoje, tá, gente? Macedo, Valdemiro, não tem nada a ver disso, tá? O bispo naquela época era o pastor itinerante, aquele que representava. O Wagner vai lá no Allan Kardec representar o Paz e a Harmonia. O Wagner é o bispo. A pessoa que representava uma casa religiosa no outro local era chamada de bispo naquela época. E ele fazia o quê? Ele levava as epístolas. E aquela epístola era lida no público. Todo mundo chegava e lia. Olha, fulano mandou essa epístola, mandou essa carta. E você lia. Então você tinha essa relação. Curtidor, que era uma profissão não muito bem colocada, porque ele lidava com mortos, com animais mortos. Geralmente ele ficava fora da cidade, a curtir lá, pegar a pele dos animais. Então, era uma profissão extremamente importante, mas malquista. Nós temos o caso de Simão, está lá em Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 6, está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, ali nós temos lá em Atos 9, 43, o ofício de curtidor, que era depreciado, repito, simplesmente por lidar com o morto. Jesus, por exemplo, quando ele vai a mulher que está levando o filho está morto, ele para e toca no morto. Para o judeu, aquilo dali era uma ofensa enorme. Ele colocar a mão no morto era uma impureza, tinha que ficar 40 dias sem ter contato com ninguém. Mas ali o garoto ressuscita, aí dispensa aquele processo. Apesar que Jesus tocava o pessoal, né, gente? Outro, o caso da mulher que nós já falamos, que era extremamente submissa. Nós vamos ver, por exemplo, vou botar só o texto, né? Juízes capítulo 9, versículo 53, tem uma passagem, você tem uma ideia, de um homem chamado Abimeleque. Ele era um general, né? Ele resolveu invadir uma cidade de Israel. Chegando lá,
todo mundo foi para uma torre, se escondeu na torre, se trancou. Ele foi, botou, vou botar fogo, começou a botar fogo na torre, vou matar todo mundo. Aí uma mulher que estava lá em cima pegou um jato e falou: esse cara é ruim, eu sou pior do que ele. Pá! Jogou um carro e pum, caiu na cabeça dele. Rasgou a cabeça dele, ele estava quase morrendo. Aí ele vai, chama um homem, mas passa a espada no meu coração. Mas por que eu não posso te matar, general? Não mata, porque eu não quero que os outros achem que eu morri pelas mãos de uma mulher. Ele não está preocupado de morrer. Ele está preocupado de uma mulher matar ele. Olha a oposição que ele tinha. Que é o versículo: porém, uma mulher lançou um pedaço de mamó sobre a cabeça de Abimeleque, quebrou-lhe o crânio. Aí ele chama um mancebo e fala: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se lhe diga de mim, uma mulher o matou. Então, ele tem mais preocupação, ele morreu de menos, mas que não seja morto por uma mulher. E o mandamento de Deus, que a gente fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? A gente só pega esse versículo. Mas vocês já viram o texto? Olha o texto que está lá em Êxodo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A mulher é coisa. Ela pertence ao homem. Esse era o papel da mulher naquela época, bem diferente do hoje. O outro ponto a se considerar também era o poder. Isso aqui era o mapa daquela época, né? A sociedade, o poder que estava na mão de Tibério, que era o único que tinha um poder de morte, que podia matar, que era a pena de morte, e o poder que estava entre o próprio Siedrim, entre os herodianos. Era o poder da sinagoga. Apesar de eles matarem lá Estevão, eles não tinham autoridade. Era uma coisa ilegal. Eles tinham que ter a autorização do governador, no caso do Pôncio Pilatos, para poder tirar a vida de alguém. Exceção da mulher, mais uma vez, tá, gente? Lembra da mulher adúltera? Ela não adulterou sozinha, tá? Alguém estava junto com ela. E era o primo de Pedro, que era safado, né? O primo de Pedro que estava lá com ela lá também. E ela era casada, tá? As casas, gente, e os utensílios, aqui é uma faca, tá? Ali um prato, tá? Uma jarra. Aqui era chamada das 10 virgens lá, uma lamparina, né? Cristina estava falando esse dia com a gente, da vela infinita, né? Que bota lá uma água, bota o óleo, né? Bota o pavio, né? E você acende. Naquela época já fazia isso, não foi de hoje não, tá? O pessoal viu no TikTok: rapaz, eu aprendi a vela infinita. Os caras daquela época já sabiam disso. O pessoal que botou no TikTok vai ver: que legal, aprendi. Naquela época não tinha TikTok, mas o pessoal já sabia disso. Era a vela. Botava o azeite aqui, botava o pavio ali, ó, e acendia. Quando Jesus fala do candeeiro, ali era a casa. Lembra daquela passagem do homem paraplégico? Que eles subiam, passavam por aqui, e aqui em cima era feito de tapume. Eles arrancavam lá, eram folhas, geralmente de palmeira, batida ali, eles arrancavam e desceram a cama, para que Jesus pudesse curá-lo. E geralmente tinha uma escada externa. Aqui tinha umas ruínas de uma, né? Aqui tinha uma escada aqui para externa, a ruína de um, tá? Gente, para fechar aqui, não vai dar tempo da gente terminar tudo, nosso horário, nós vamos falar sobre o dinheiro daquela época. Então nós tínhamos ali a dracma, o ciclo, o dinário, a dracma que era grega, tá? O dinar, que era um dia de trabalho naquela época, o ciclo, que era de prata, que foi aquelas 30 moedas que Judas recebeu, era o ciclo. Aquela que Jesus manda pagar o templo e que manda Pedro pescar, e que dentro da boca do Pedro tinha 2 moedas, eram 2 ciclos, porque você tinha o imposto que era pago por romano e o imposto que era pago para o templo, que as pessoas todo mês tinham que pagar o imposto para o templo, para sustentar o templo. Então esse era o dinheiro da época. Mas vamos ver várias passagens, várias parábolas de Jesus falando desse dinheiro daquela época. Então era muito comum. Essa era a sociedade daquela época de Jesus. A gente poder ter uma ideia geral. Como eu falei, aqui dá para a gente fazer bastante tempo, mas apesar de a gente correr aqui, não dá tempo de fechar tudo. Mas depois a gente traz a segunda parte aí, tá? Então, para a gente poder ter uma ideia geral, para quando a gente lê algum texto do Evangelho, a gente entender mais ou menos a dinâmica daquela sociedade, que era bem diferente da sociedade de hoje, e que Jesus possa inspirar nossos corações, trazer a nossa paz, e que nós possamos entender as suas passagens de maneira, digamos assim, historicamente melhor do que aquelas
coisas muito fechadas que se tem hoje. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.